Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Cara, tu falaste desse processo olímpico, né? Inclusive foi campeão, a seleção brasileira foi em 16 com o Micali, né? Não foram vocês que permaneceram. Mas lembra de alguns nomes que foram preparados, projetados nesse processo aí? Todos. Anderson, goleiro do Anderson, Manchester City, sim, né? Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, o Wallace, Gabigol, Douglas Santos, lateral esquerdo, que era do Náutico, que trabalhou com a gente. Todos. Gerson, Alisson, goleiro. Todos esses caras foram a gente que descobriu. Que eu monitorava de 2013 até 2015. O Anderson, vou te contar a história do Anderson. A gente estava em Portugal, porque vocês sabem, a Europa rouba muito jogador brasileiro. Eles levam para o clube com 15 anos, deixam lá escondido, não mostram para ninguém. Esse atleta se desenvolve lá dentro, eles naturalizam o jogador, eles acabam jogando na base do país e depois você nem sabe se aquele cara é brasileiro, né? Então tinha muito disso daí, a gente começou a monitorar isso, para a gente resgatar os caras, porque se a gente convocasse eles não podiam mais participar de nenhuma competição pelo país que eles estavam. E a gente começou a monitorar. E a gente estava num clube chamado Beira-Mar. A gente tinha ido ver um jogador, um volante que o Felipão tinha indicado para a gente. O Felipão era do time principal, que ia disputar a Copa do Mundo no Brasil. E a gente era da Olímpica. Quando a gente foi ver o jogador, o Anderson estava no gol. O treinador era o Nuno Espírito Santo, que hoje trabalha na Premier League. Ele era o treinador. Aí ele me chamou, o Galo estava dando uma entrevista para uma TV portuguesa, que o Galo foi comigo nessa oportunidade. Falou, Maurício, o goleiro é brasileiro. Aí eu olhei, era o Anderson, que está no City hoje. Falei, sério? Que ano que ele é? Ele é 93. Falei, pô, ele tem a idade olímpica. Aí anotei e fiquei vendo o treino dele. Pô, o cara rápido, batia bem na bola. Pô, falei, Galo, o goleiro é brasileiro. A gente estava com falta, porque o Alisson, que hoje está no Liverpool, ele tinha estourado a idade olímpica. Ele não podia mais ser. Ele tinha que ser um daqueles 3, que era o Neymar, que a gente ia convocar. A gente estava com a ideia de convocar ele, o Alisson, porque o Alisson era um baita goleiro e a gente estava com necessidade, só que apareceu o Anderson. Aí nós convocamos ele para um torneio na China, ele foi super bem, e aí começou a história dele dentro do futebol mundial, né? Então, assim, nomes assim que a gente que participou dentro do processo olímpico, né? O Anderson, Felipe Anderson, que está na Lazio, um monte de jogador. Rafinha Alcântara, que ele queria se naturalizar espanhol. Aí nós fomos lá em Vigo, que ele estava jogando no Celta. Que o irmão dele foi naturalizado. O irmão dele já era. Aí ele falou, pô, eu topo muito, eu quero jogar na seleção, eu não quero seguir o caminho do meu irmão. E veio, né, e participou. Ele foi campeão olímpico, né? Sim. Então, esse processo todo foi com a gente. Agora, aí. Maurício, esse ano é um ano de Olimpíada e o Brasil não conseguiu se classificar. E você, como viveu o ambiente da seleção olímpica, trabalhou lá, o que você acha que aconteceu, pelo que você pôde observar, o Brasil, depois de muito tempo, não ter ido a uma Olimpíada, né? Esse processo interno é muito ruim eu falar, sabe? Porque eu não vivi esse ambiente. Foi o Ramon Menezes, que é um cara que eu respeito muito, trabalhou comigo no Vasco da Gama, né? Um ótimo profissional. Mas é muito ruim eu falar o porquê que não foi, né? O Brasil sempre tem tradição de ir, é o bicampeão olímpico, né? Nunca tinha ganho uma medalha de ouro, tinha, né, muito essa resistência. Aí os problemas internos da seleção realmente é difícil para mim falar. Mas a safra que você acha hoje, o que você avalia desses jogadores até 23 anos? Eu vou te falar, o Brasil uma safra é uma safra inesgotável de bons jogadores, sabe? Cara, todo mundo pré-olímpico é bom. Tem muito jogador bom, cara. Hendrick é só ali um exemplo, né? Cara, eu achei Andrei, o próprio John Kennedy. Era uma equipe boa, cara. Top. São jogadores bons, sabe? De safra. Eu vou te falar um negócio. O mundo respeita o Brasil. Quando a gente ia disputar torneio, por exemplo, torneio de Toulon. Vocês lembram do torneio de Toulon? Sim. Nós fomos tricampeão de Toulon, quando eu estava lá, né? 2013, 2014, 2015. A gente ia jogar com a Inglaterra. A Inglaterra ia jogar com um jogo antes contra a seleção da Eslováquia. Pô, a Inglaterra marcando lá em cima, ofensiva pra caramba. Só jogador bom. Esses que estão hoje aí, que nem eu falei dos brasileiros, todos eles estão na Premier League hoje. Quando eles vinham jogar com a gente, eles jogavam com a linha todinha atrás da linha do meio-campo, um respeito incrível com os jogadores que a gente tinha. E a gente via o tanto de
de dificuldade que eles tinham de jogar com a gente, sabe? Não era como agora, que você vai lá ver um jogo da Premier League e põe um time brasileiro lá e é uma diferença muito grande. Porque eu acho que parou numa situação que todo mundo já percebeu, o futebol brasileiro, que é a questão técnica. Nós deixamos de lado de jogar futebol aqui no Brasil para equiparar só na parte tática. Como vocês sabem, no Brasil, só um dado aqui para vocês, a gente só pode vender jogador depois de 18 anos. Né? E eles estão vindo aqui e comprando jogadores como o Andy, 16, 17 anos. Vinícius Júnior também foi assim, né? Para você formar um jogador de futebol, precisa de 10 mil horas na base. Aqui no Brasil não dá tempo. Por quê? Você não pode alojar jogadores com menos de 14 anos. Então o atleta entra no clube com 15. Ele joga 15, 16, se ele for talentosíssimo, 17 ele já está vendido. Ele não consegue se formar como um jogador típico brasileiro. Aí ele vai para a Europa. Chega lá, ele acaba a formação dele na Europa. Então ele não é mais jogador brasileiro. Você vê que os jogadores brasileiros que vão para lá, o único que manteve foi o Neymar e o Vinícius Júnior, que são jogadores que você olha, e o Rodrigo um pouquinho agora, que você vê que tem drible, que vai para dentro, que faz coisas assim incríveis. Característica brasileira. Né? E o nosso jogador, a nossa característica, qual era o processo que tinha que ser feito? A gente se formar taticamente, como eles fazem, se preparar, porque não existiam cursos lá. Lá eles têm curso há 40 anos como treinador. Aqui foi homologado em 2013. Né? Eu sou a primeira licença pró do futebol brasileiro de treinador. A gente não tinha isso aqui no Brasil. Agora nós temos, e nós estamos tão capacitados como os europeus. Mas só que eles estão na frente porque eles já conquistaram algumas coisas importantes, principalmente disputando lá a Champions League, que é referência no mundo. Então, hoje, eu acredito que esse processo de formação, que a gente cobra tanto dos jogadores, não acaba acontecendo no Brasil. Nós perdemos a nossa originalidade de jogo futebol brasileiro, que era o que encantava o mundo inteiro. Nós não temos mais isso. Você vê um jogador da seleção brasileira, acabou. O que eles tinham, a maior dificuldade que eles tinham contra a gente? Não era parada tática, era quando o talento do jogador vinha e fazia uma coisa incrível. Eles não conseguem marcar isso. E a gente poldou isso daí. Né? Eu até acredito que esse tipo de coisa, com a evolução do futebol, tem muitos jornalistas hoje que veem muito futebol europeu, acabaram de realmente esquecer um pouquinho da nossa história. Não, o que eu penso hoje como treinador é resgatar isso daí. Eu trabalhei com um cara que é o Vanderlei, que gosta muito do futebol ofensivo, sabe? E a gente trocava muita ideia sobre isso. Então, dentro das minhas equipes, o quanto eu puder para fazer um jogo ofensivo mais parecido com o jogo brasileiro, com a organização tática, com a parte física, é isso que eu penso sobre futebol. Eu não vejo muito jogo assim do futebol europeu, em sentido de estar copiando. O que eu vejo são situações esporádicas, realmente, de jogos individuais dos jogadores. Você vê, os maiores jogadores estão lá na Europa. Né? Então, nós temos que ver. Mas não que o plano tático deles me agregue alguma coisa. Eu já tenho uma ideia de pensamento, de organização tática. Eu quero explorar a característica dos nossos jogadores brasileiros, misturado com a nossa organização, para poder fazer a diferença. Fala, maestros! Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola.